Meus irmãos, saúdo-vos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, se puder, no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, e apenas o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Esse livro foi escrito pelo apóstolo evangelista João, que narra no começo do livro, dizendo que estava em uma ilha chamada Patmos por causa da perseguição, por causa do evangelho e da testemunha fiel que ele havia sido naqueles dias. Ele começa dizendo que teve uma visão, e na visão, uma grande voz brada, como trombeta, ele cai, ele começa a escrever, narrando aquela experiência, dizendo que quando olha para ver quem falara com ele, ele vê 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante aos filhos dos deuses. E ele diz que aquele que falara com ele tinha os olhos como chamas de fogo, e as suas palavras eram como uma espada aguda de 2 fios. Seus pés como um latão reluzente. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ele cai prostrado diante de Jesus e ouve Jesus dizer: o que você ouviu, escreve, porque eu quero tratar com a igreja. Em outras palavras, eu quero tratar com a Deburiti no domingo de hoje. Esse verso que eu li é importante porque fala da Nova Jerusalém. E quando você lê ele, você entende que tudo será diferente daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, quando a volta de Jesus eminente acontecer. Talvez você hoje chora, mas se lembre que haverá dias de alegria. Talvez você hoje sofre, principalmente agora com São João, momentos de várias culturas pagãs, momentos que a gente olha e diz: eu não me encaixo com esse mundo, eu não me encaixo com essa cultura. Mas saiba de uma coisa: haverá um dia em que a trombeta vai soar e os salvos vão ser remidos, separados e resgatados para viver numa cultura que Ele te chamou para viver. Oh, glória a Deus! João narra e escreve que ele foi levado ao alto monte e viu a santa cidade. Isso me traz à memória 2 registros que estão escritos nos evangelhos, primeiro de Mateus e também de Lucas, que narra também Jesus sendo levado em espírito ao deserto. No deserto, Jesus teve, segundo Lucas, passando por tentações durante 40 dias. Dentro dessas tentações, o diabo, inimigo das nossas almas, tenta Jesus de várias e diversas maneiras. Entre elas, o diabo chega para Jesus e diz: olha, Jesus, tu estás com fome, tem uma pedra, transforma ela em pão. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois Jesus é levado a um templo, a santa cidade. Diz a expressão bíblica, está escrito que ele foi levado ao pináculo, que era um lugar quadrado, grande, em cima lá do templo, o lugar mais alto do templo. O diabo mostra a Jesus a cidade santa e diz: olha, Jesus, esse povo adorando, talvez tenha gente orando, fazendo gestos com as mãos em homenagem e em reverência àquela cidade santa. Jesus diz: se tu me adorares, eu vou fazer com que você seja adorado também. E Jesus diz: sai-te daqui, Satanás, porque só a Ele adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas o terceiro momento, Satanás leva
Jesus a um alto monte, mostra os reinos, e o que a gente pode entender é que Satanás traz uma memória de relance a Jesus de vários países, de vários locais. Talvez aparece na mente de Jesus pessoas fumando, pessoas acreditando em outros deuses pagões, pessoas que não serviam a Deus, cativas, caóticas. Ele mostra um reino das trevas, que dominava a maior parte da humanidade. E ele diz: se tu me adorares, se tu se curvares, se tu negares, eu vou te dar tudo para você. E Jesus consegue vencer aquela tentação que o diabo havia sido tentado. E quando João escreve aquelas passagens, aquelas frases, aquelas entrelinhas, ele está dizendo: olha, um dia Jesus foi tentado, um dia levaram Jesus a um alto monte, prometeram dar o império das trevas a ele, mas ele resistiu, porque haverá outro dia em que a nova Jerusalém vai descer, e haverá grandes momentos de alegria e adoração, e você vai participar também. Você vai participar também. Quantos acreditam, levante a mão. Deus está dizendo: eu vou te dar um novo nome, novas vestes, novas forças, vou te dar vigor, força, energia, e tu serás nova e novo, porque a nova Jerusalém vai descer. Você pode dar um glória a Deus? A volta de Jesus está chegando. A mansão celestial te aguarda. Jesus está dizendo aqui para a gente: aguenta mais um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará.